É isso aí, minha gente. Pode chegar, donos da bola na área. Daqui a pouco o Neto está de volta, está curtindo merecidas férias. Em breve ele retorna para comandar os donos da bola. Enquanto isso, a gente vai aqui no meio-campo distribuindo com o Veloso. Boa tarde, Veloso. Tudo certo? Boa tarde, Fernandinho. Tudo bem? Paz? Tudo tranquilo. Boa. Minha camisa está combinando com seu tênis hoje, hein? Pois é. Ou você me empresta a camisa, eu te empresto o tênis. Não, o tênis eu dispenso. Muito obrigado. Olha, é ou não é legal, Veloso? Não. Ah, para. Souza, tudo bem? Tudo bem. O brilho dos meus olhos com o prateado ali do seu tênis também tá combinando. Então você me empresta o brilho dos seus olhos ou eu lhe empresto o tênis? Pode ser, aí que fica combinando, entendeu? Mas você quer o tênis ou não? Eu quero o brilho dos meus olhos. Carlos Cereto, nosso convidado. Tudo bem, Cereto? Fernandinho, um privilégio estar com você aqui. Você é uma referência nossa. Inclusive no estilo fashion. Não, aí não, Cereto, aí não. Isso aí é uma nave espacial. Não exagera, não exagera, não chega não. a ser um tênis, é uma nave espacial. Eu achei que você não ia no barulho dos caras. Não vai nessa não, Cereto. Referência no estilo, não. Que é isso, gente? Pô, para com isso. Isso é pra quem... Pode. Pra quem tem pode. coragem de usar. Você tem certeza do que você é tá falando? corajoso. Minha gente, vamos falar de bola, vamos parar com essa onda, porque é o seguinte, quem tem que brilhar hoje é o Corinthians. Tem que brilhar porque o Corinthians vai encarar o Guarani e o Corinthians tá aquele vai, não vai, galera confia, não confia, a torcida aí que sempre empurra o time, e aí vai encarar o Guarani, tem condição ou vai de novo sambar, tem dificuldade? O Corinthians em casa, Fernandinho, a gente conhece que é forte, né? O torcedor comparece, a gente viu que o torcedor está sempre presente, começa do Paulista já com 40 mil torcedores, é uma marca impressionante, né, para começo de competição. E o Corinthians se dá muito bem jogando na arena, então com os jogadores voltando também, né, o Renato tendo mais tempo em campo, o Yuri com o Roger já se entendendo mais, tem tudo aí para o Corinthians fazer uma grande partida e vencer o Guarani, né, que a campanha nesse início, ninguém deslanchou ainda. Nem o time fez uma grande partida, uma partida... E o Flamengo lá no O Flamengo fez algumas. Né? O Flamengo tá passeando. O Flamengo, time titular, fez uns 11 gols em 2 jogos. Tá passeando. Vai ter uma vitória, um empate e... Duas vitórias. Duas vitórias. O Flamengo tem 10 pontos. 3 vitórias e um empate. 3, já jogou 4. Tem 10 pontos. Então, assim, eu acho que a gente vai acompanhar essa evolução dos times a cada rodada, né? E o Corinthians tem mais essa oportunidade jogando em casa contra o Guarani, do time se soltando e pegando um condicionamento, o ritmo de jogo. A temporada ficou muito tempo parado, né, Fernando? Esses 2 meses aí tira muito o ritmo dos jogadores e aos poucos a gente vai acompanhando essa evolução agora. É uma oportunidade para o time do Fernando aí fazer uma boa partida frente ao seu torcedor, né? Vou falar para vocês, eu não me lembro, e a gente já está nessa estrada faz tempo, todos nós, eu não me lembro de 2 meses de paralisação Não. do futebol, cara. Eu não lembro disso. No Brasil ainda... Muita coisa, não teve? Normalmente eram dias, 2 semanas. 2 semanas. Eu peguei uma época que era 15 dias. Mas, assim, falando do Corinthians, assim, dentro de casa, acho que não é o grande problema. O problema do Corinthians é fora de casa. Corinthians, dentro de casa, com apoio do torcedor... cresce. Fora de casa agora... o torcedor vai também. Mas não... Vai, mas o time não joga. Mas o time não joga, entendeu? Vai, mas esquece de jogar, né, Bilu? Eu acho que o Duílio deveria fazer... A minha sugestão era que o Duílio fizesse um gramado móvel, entendeu? Por quê? Ou se não, como o Red Bull Bragantino faz, né? Contratasse um psicólogo que colocasse na cabeça dos jogadores que o jogo fora era como se fosse um jogo em casa, entendeu? Essa mudança drástica, assim, porque dentro de casa o Corinthians tem feito... Eu acho que o Corinthians dentro de casa é um dos principais mandantes aí do futebol brasileiro. Agora, fora de casa, é o pior visitante que tem. Então, dentro de casa... Mas vocês tocaram num assunto interessante aí, porque é o seguinte, faz muito tempo que o Brasil não tem uma pré-temporada dessa, né? São 1 mês de férias, mais 1 mês de pré-temporada. Já tiveram mais de 1 mês, Cereto, emendando o Natal. Não, voltaram agora, Cereto. Os caras não tem 1 mês ainda. E já estão jogando a 4ª rodada. E como é que o time tá mal, no caso do Corinthians, o que me chama muita atenção, o time tá mal fisicamente. Os caras estão se arrastando em campo. Porque taticamente, tecnicamente, você pode falar, mudou o técnico, a filosofia é outra, os jogadores estão se encaixando em outro esquema tático e tudo mais. O preparador físico é outro, mas é o antigo, antes da comissão técnica portuguesa, né? O Flávio Oliveira. Que é um profissional que eu respeito muito, mas o time está se arrastando em campo. Tanto é que o
O Fernando Lázaro já utilizou 21 jogadores em 3 jogos. Isso é que me chama a atenção, sabe? Tiveram um mês para se preparar. Já era para o time estar... Eu acho, né? Eu sou leigo no assunto, eu queria até ouvir o preparador físico que falasse a respeito, mas há muito tempo que o time não se preparava tanto, tinha tanto tempo de preparação e o time está se arrastando em campo fisicamente. E uma coisa que vai além, que o Souza tocou no assunto também, esse lance da preparação psicológica. Não é para o Corinthians ter esse tipo de dificuldade de jogar fora se for uma coisa emocional. Porque tem um monte de jogador experiente lá, jogador de Copa do Mundo, de seleção brasileira, cara que já levantou caneco e perdeu temporada. Tem uma galera com estrada, casca grossa aí no Corinthians. E o grande não é problema para ter isso. E dentro disso que o Cereto levantou essa questão sobre o Corinthians estar mal fisicamente, eu já vejo assim, você vê o Botafogo, nós entrevistamos o Paulo Baia aqui, eles voltaram um mês antes do... 21 de novembro. 21 de novembro. Então, às vezes a equipe menor, e sempre foi assim, eu joguei em time de menor expressão, a gente sempre voltava antes. Sempre voltava antes. Quando é que iguala o jogo? No segundo tempo. Segundo tempo iguala, porque assim, você acaba tendo mais a posse de bola, mas você não tem tanta intensidade no jogo. Você né? cansa então, o adversário. Você cansa o adversário, né? No segundo tempo. E assim, nas trocas. Quando é que o Corinthians melhorou contra a Inter de Limeira? No segundo tempo, quando houve trocas. E quando houve trocas, você perde o time de menor expressão, perde um pouco de qualidade, que acaba tirando seus principais jogadores, e aí iguala. Mas assim, eu acho que o grande trabalho, não foi só, esse grande trabalho não tem que ser só do Lázaro hoje, mas foi do Vitor Pereira, do Silvinho, dos caras que passaram antes. É fazer esse Corinthians entender que precisa melhorar fora de casa. Você não ganha competições no Brasil ou em outro lugar se você não vencer fora de casa. Né? O Palmeiras, assim, é um absurdo. Quando eu vou comparar, eu comparava o São Paulo da minha época, que tinha perdido acho que 4 jogos ou 5 jogos, se eu não me engano, em 2006, 2007, o Palmeiras perdeu 3. Uma fora de casa. Uma fora de casa. A última que já era campeão. Então, você vê que assim, não é só dentro de casa, porque dentro de casa você tem o apoio do seu torcedor, você está acostumado a jogar no seu campo. Agora, mentalmente você precisa se preparar para jogar fora de casa. Mas você vê, o Corinthians mesmo com essa dificuldade que já se arrastava do Vitor Pereira o ano passado, chegou em 4º no Brasileiro. 4º lugar. Então você imagine, se tivesse um com aproveitamento pouco desempenho melhor fora de casa, aproveitamento ruim. De repente estava lá em cima, como o Corinthians teve em alguns momentos do campeonato. Deixa eu só mudar de cenário, ir lá para o Corinthians, onde está o Thiago Fanhani, nosso repórter. Ô Fanhani, o que você pode falar do Corinthians, essas duas questões que levantou o Cereto? Já está na Arena, aí a Arena se preparando para o jogo de hoje, o Cereto da condição física dos jogadores e o Souza que levantou a condição mental por essa dificuldade de ter bons resultados fora de casa. Boa tarde, bem-vindo, meu brother. Fala, Fernandinho, um abraço para você, para todos os amigos do estúdio e também os que acompanham o Donos da Bola. Aqui, claro, o jogo é 8 horas da noite, então uma movimentação extremamente tranquila na Neoquímica Arena neste segundo jogo do Corinthians no ano em casa. O primeiro jogo foi pela segunda rodada, vitória para cima do Água Santa, uma partida que inclusive o Corinthians jogou muito bem, estádio cheio. Aquela partida eu presenciei esse jogo, mais de 38 mil torcedores nas arquibancadas e nos setores da Neoquímica Arena. Com relação ao time, é aquela dúvida, né? O Fábio Lázaro, no último jogo do Corinthians lá em Limeira, contra a Inter, eu também estive lá e um repórter perguntou na entrevista coletiva, né? Existe, Lázaro, um limite para esse rodízio da equipe do Corinthians? O Lázaro disse que não existe um limite. As trocas vão sendo feitas de acordo com a questão física, de acordo com as necessidades ali do time, até porque estamos no começo da temporada, né? Então, não só o Corinthians, mas outros times também vão fazendo aí essa espécie de rodízio, mas o termo rodízio, o Lázaro não gosta muito de utilizar.